Olá, vamos dar sequência à nossa síntese de reumatologia. Agora falando um pouco sobre artrites por cristal, vamos conversar um pouco sobre a gota. A gota é uma situação patológica exclusiva da espécie humana em que ocorre o depósito tissular de cristais de monourato de sódio. Esse monourato de sódio é a forma pela qual o ácido úrico, que está aumentado no sangue em situações de gota, se depositaria em articulações e estruturas extraarticulares e órgãos. O ácido úrico ele é gerado a partir do metabolismo das purinas, né? E nós podemos ter o seu aumento no sangue por duas situações, ou por aumento de produção ou por falha de excreção. Ah, é mais comum, a gota é mais comum em homens em relação às mulheres, né? E a faixa etária varia dos 30 aos 50 anos, quer dizer, nunca, dificilmente antes dos 30, e o pico máximo aos 50 anos. Nas mulheres, no período climatérico, né, a incidência aumenta em relação à hiperuricemia e gota, né? Ah, com relação às manifestações clínicas, desde que a doença seja completa, né, ela pode se apresentar em 4 estágios. O primeiro estágio é de hiperuricemia sintomática, em que teremos somente aumento das taxas de ácido úrico no sangue sem sintomas. Numa fase sequencial, nós teríamos a artrite gotosa aguda, né, em que nós teríamos a manifestação de artrite em articulações por deposição de cristais de monourato de sódio. Lembrando que em 50% dos casos, né, a primeira manifestação se dá em primeira metatarso falangiana, e a isso nós chamamos de podagra. Na fase em que o paciente não está em crise de artrite, né, nós temos um terceiro estágio da doença que é chamado de gota intercrítica. E por fim, nós teríamos a gota tofácea crônica, que seria já uma manifestação de uma doença mais arrastada, de maior evolução, né, em que nós teríamos a deposição de monourato de sódio em superfícies justas-articulares, em órgãos, né, formando essas tumorações que vemos aqui no nosso slide, né, em cotovelos, mãos, punhos e rins. Uma outra forma de manifestação da gota é o acometimento renal, de duas formas, ou por litíase, com formação de cálculos de ácido úrico, né? Esses cálculos não são radiopacos, né? E quando se tornam radiopacos é porque eles estão revestidos por cristais de cálcio. E a doença parenquimatosa, com a deposição de microcristais, né, de monourato de sódio no parênquima renal, que leva à destruição do parênquima renal e pode evoluir aí até para uma insuficiência renal crônica. Aqui vemos um tofo na região do cotovelo, né, e à direita o seu conteúdo, o conteúdo desse tofo, que é essa pasta esbranquiçada, né, uma substância amorfa, gelatinosa, esbranquiçada, semelhante a uma pasta de dente. Esse é o conteúdo do tofo. Aqui uma imagem de uma podagra, vejam os sinais inflamatórios são bastante importantes, corroboram, né, provavelmente essa articulação está muito quente, com bastante dor, né, e também o edema pronunciado. Algumas doenças elas se associam com mais facilidade à gota, né? Não é raro associado à gota encontrarmos pacientes com hipertensão, pacientes obesos, diabéticos, pacientes com dislipidemias e com aterosclerose, né? Já manifesta de uma forma mais acelerada. Do ponto de vista clínico também podemos classificar a gota como primária e secundária, né? A primária ela seria em decorrência do próprio processo de hiperuricemia, né? O próprio metabolismo de hiperuricemia, né? Que pode se dever ou a um aumento de produção do ácido úrico ou por
diminuição da excreção do ácido úrico pelos rins, né, desde que haja uma diminuição da filtração glomerular. Então essa seria uma gota primária, né? E a gota também pode ser classificada como secundária a outras doenças, como doenças em que há uma maior degradação é, de ácidos nucleicos, né? Como, por exemplo, doenças linfoproliferativas, mieloproliferativas, né? Doenças como leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e alguns tipos de carcinoma. Bem, com, com relação a exames complementares, é claro que se falamos que o ácido úrico no sangue está aumentado, então, em tese, esse ácido úrico deverá ter níveis superiores a 7 miligramas por decilitro e disse até que quando ele chega a 9 miligramas por decilitro, as chances são muito grandes do paciente desenvolver um quadro de artrite gotosa. Porém, em alguns casos, esse ácido úrico ele tem um valor limitado, porque o paciente tem clínica, tem sintomatologia e ele se encontra em níveis normais ou às vezes até pouco aumentados. Se fizermos uma punção do líquido sinovial de um paciente que tem uma artrite gotosa, poderemos obter o líquido sinovial que poderá ser analisado num microscópio de luz polarizada, né, e encontrarmos esses cristais com formato de agulha de coloração amarelada, porque eles são birrefringentes negativos. Então, esse é uma forma de se fazer o diagnóstico. O raio-x pode, já em fases mais crônicas da doença, mostrar erosões ósseas, né? E também serve para descartar a presença de condrocalcinose, que, por exemplo, aparece na pseudogota, que é uma outra artrite por deposição de cristal que nós vamos ver depois. Agora, vamos falar um pouco sobre artrites infecciosas e vamos dar ênfase agora, nesse momento, à artrite séptica. A associação de monoartrite com febre deve nos fazer pensar sempre em artrite séptica. A artrite séptica é um diagnóstico que tem que ser prontamente feito, é uma situação muito grave, né, que pode levar à perda da articulação, né, por sua destruição, e também pode evoluir para um quadro séptico generalizado, né, com risco iminente de vida para o paciente. Essas artrites elas acometem mais articulações que sustentam peso, como os joelhos e coxofemorais, principalmente os joelhos. E os germes mais comuns são os gram-positivos, como o Staphylococcus aureus e o pneumococo. Em crianças com menos de 2 anos, os germes mais comuns seriam o Haemophilus influenza, o Staphylococcus aureus e os bacilos gram-negativos aeróbicos. Em crianças de 2 anos até a adolescência, os estafilococos e os streptococcus hemolíticos. O diagnóstico, além é feito não só pela história, pelo exame físico, mas também pela punção do líquido sinovial. E esse líquido sinovial ele pode ser analisado com relação à quantidade, né, de leucócitos por milímetro cúbico. Então, aqui nesse slide vocês veem uma classificação dos tipos de líquido sinovial com relação à sua celularidade, a sua quantidade de leucócitos. Então vejam que o líquido sinovial de uma artrite séptica ele contém mais do que 50 mil leucócitos por milímetro cúbico, né? Podendo até chegar a 100 mil por milímetro cúbico, com um predomínio de mais de 90% de polimorfonucleares, né? Além disso, esse líquido sinovial ele vai ter uma glicose baixa. Essa glicose ela estará em torno de 50% ou mais em relação à glicose sérica. Então, é uma glicose baixa. Então, é uma forma de fazermos o diagnóstico de artrite séptica. E para encerrarmos essa parte, vamos comentar alguma coisa sobre osteopenias. Aqui vamos falar sobre a osteoporose. A osteoporose, por definição, é a diminuição da massa óssea, levando ao aumento da fragilidade óssea e predispondo à fratura de quadril, das vértebras e dos ossos longos, com densidade mineral óssea
menor que 2,5 desvios padrão abaixo da média de adultos jovens sadios. E a osteopenia seria também uma diminuição dessa densidade óssea, mas com um score T entre -1 e menos 2,5 desvios padrão abaixo da média. O score T ele compara a densidade mineral óssea com adultos jovens sadios em desvios padrão da média. Quais seriam os fatores de risco para a osteoporose? Fatores de etnia, hereditariedade, fatores nutricionais, atividade física, fatores hormonais, café, uso excessivo de café, gestação, obesidade e fumo são fatores de risco, né? Ela pode ser classificada em primária e secundária. A primária ela pode ser involucional, e a involucional em tipo 1, pós-menopáusica, né? E tipo 2, senil. Idiopática, né? Juvenil e do adulto. E as secundárias há diversas doenças, né? Como endocrinopatias, como ocorre na doença de base de Graves, naqueles pacientes imobilizados, sequelados, que permanecem longo tempo, né? Imobilizados no leito, uso de medicamentos, como é o caso do uso de corticoides, uso excessivo de álcool, doença hepática crônica, osteogênese imperfeita, gravidez, neoplasias, como é o caso do mieloma múltiplo, doença celíaca, que é uma doença de má absorção intestinal, quer dizer, a síndrome de má absorção intestinal pode ser causa de osteoporose, doença de Crohn. E aqui vai um comentário sobre também as maratonistas femininas, né? A osteoporose das corredoras de maratona e das atletas de elite. Isso por causa de ciclos anovulatórios e com amenorreia, e acredita-se que seja por exercícios e a dieta, né, exercícios extenuantes, acentuados, e a dieta influenciariam o padrão de liberação dos hormônios indutores de formação de gonadotrofinas pelo hipotálamo. Então essas mulheres, né, paradoxalmente, né, apesar de fazerem muito exercício, teriam osteoporose, né? O quadro clínico, vocês somente terão dor na osteoporose se houver fratura e deformidade, porque normalmente é uma doença que cursa sem dor. Com relação aos exames complementares, o cálcio e o fósforo estão normais na osteoporose. Se vocês encontrarem um cálcio baixo e um fósforo alto, pensem em deficiência de vitamina D levando à osteomalácia. Se vocês encontrarem um cálcio alto, uma hipercalcemia, pensem em hiperparatireoidismo, né? E se vocês têm osteoporose secundária, vocês vão ter que fazer exames complementares em busca da causa desencadeante, a ver função tireoidiana, etc., a depender da causa que está se pensando. E aqui o exame padrão ouro para diagnóstico, né, da osteoporose, que seria através de um exame de imagem, que a gente chama de densitometria óssea, que é uma fotometria com raio-x de dupla energia, que a gente chama de DEXA. E essa densitometria óssea ela nos fornece dois scores, o Z e o T. O score Z compara a densitometria óssea de pessoa da mesma idade, avaliando coluna, quadril e antebraço. E o score T compara a densitometria óssea com adultos jovens sadios. Então, é mais útil na previsão de risco de fratura. Cada um desvio padrão da densitometria óssea, abaixo da média, dobra o risco de fratura. Obrigado.